desde o início. 3 minutos também, vereador, por gentileza. Boa noite. Quero cumprimentar todos os novos colegas vereadores, dar o cumprimento demais de membros da mesa, todas as pessoas que estão participando presentes nessa sessão. E parabenizar a vereadora Moraes pela iniciativa dessa audiência pública. E para nós, enquanto moradores dessa capital, sabemos que é de extremamente necessária vermos a questão da mobilidade urbana no nosso município, e principalmente as ações que estão sendo tomadas através da Secretaria Municipal de Transporte referente à questão do trânsito. Bem, presidente, eu escutei atentamente todos os pronunciamentos e aí a gente, vendo os pronunciamentos, a gente vai tirando algumas conclusões. Eu acho que a Secretaria Municipal de Trânsito está precisando vir a esta casa e poder passar para todos os vereadores o plano de trabalho de execução desse ano. Verificar quais são os principais posicionamentos da Secretaria quanto à questão da mobilidade, mas não aguardar o processo de licitatório para fazer essa questão desse recurso que está vindo, mas apresentar alternativas para este ano de como a Secretaria vai trabalhar para poder sair a questão do fluxo, principalmente da questão dos ônibus e dos automóveis da nossa cidade. Eu também quero, principalmente na Secretaria Municipal de Trânsito, acho que a gente não tem que falar de passado da Secretaria Municipal de Trânsito. Até porque nós, enquanto vereadores aqui, nós não conseguimos, vereador Everaldo Fogaça, nem com a faixa de pedestre. Não tinha nada. A Secretaria vai começar do zero mesmo. Não tinha absolutamente nada. Era indecente e moral quando nós subimos aqui para solicitar uma faixa de pedestre, uma sinalização, que a gente chegava na Secretaria e não tinha material. Tinha que fazer projeto, levantamento, não sei o que, você que findava, morrendo meio mundo e não conseguia se colocar uma faixa. Então tudo tem que partir do zero mesmo, as coisas vão acontecer do zero nas secretarias. Né? E assim, eu pouco entendo dessa questão de trânsito. Na verdade, nem dirigir eu dirijo. Mas a gente sabe que a Secretaria Municipal de Trânsito, pelo menos agora, a gente está vendo alguma iniciativa de vir aqui mostrar algumas ações que vão ser tomadas. Né? E a gente vê a Secretaria Municipal de Trânsito também em algumas posições que a população de Porto Velho queria que tomasse. Quero parabenizar os agentes de trânsito que tomaram a iniciativa de fazer a fiscalização e apreensão dos ônibus que estavam trafegando de forma irregular no nosso município, coisa que nunca aconteceu. Porque na realidade, antigamente, o que acontecia era a produtividade cheia para os colegas fiscais para nem fiscalizar as empresas de transporte coletivo. E hoje, secretário, acho que nem está mais na mesa, a gente vê pelo menos a ação do que está acontecendo. Isso tem que ser feito mesmo. Se tem que se fazer, de cobrar dos taxistas, dos mototáxis, tem que cobrar das empresas de ônibus também. Não pode apenas cobrar do pequeno, tem que cobrar do pequeno e do grande. E aproveitar, eu sei que já estou concluindo, presidente. Assim, eu sou moradora da Zona Sul. Ali nós temos um tráfego muito grande ali na Campos Salles, sentido quando vem bairro para o centro e centro-bairro na parte da tarde. E o que a gente vê, secretário, é que muitos carros ficam estacionados na via no horário de pico, principalmente das 6h30 até 7 horas, 7h15 da noite, a gente vê que aquele pessoal fica tudo estacionado e o trânsito não flui. E eu sei que essa questão, ela pode ser feita através do decreto, secretário. Através do decreto, se modificar essa questão do fluxo, principalmente nessas zonas, nessas ruas que tem uma movimentação maior, para que no período de pico não pudesse ter pessoas estacionadas, porque quem fica na parte central da cidade? Os donos da loja. Quem fica na parte dali dos bairros? As pessoas que estacionam, que podem muito bem colocar numa via e não tem tanto tráfego. E dizer aos nossos colegas vereadores, é importante demais nós, enquanto fiscal do povo, poder acompanhar esse recurso de 90 milhões que vai vir aí com a mobilidade urbana. E quero crer
Quero crer que, como as duas arquitetas e engenheiras estão fazendo essa programação, esse valor vai ser destinado de uma forma justa e correta e que atenda à necessidade do nosso povo, porque nós estamos cansados de sermos lesados. Muito obrigada. Conceda a palavra como última oradora nessa noite, a senhora Daniela, que ela está representando o Ministério Público do Estado de Rondônia, na pessoa do Cláudio. Nós agradecemos a presença de vocês e peço desculpa pelo teu nome não ter sido escrito aqui, mas vou te deixar agora para você fechar com chave de ouro aqui as perguntas, certo? Muito obrigado pela presença, estenda um abraço para o Cláudio. Obrigada, eu agradeço a oportunidade de falar, mesmo que no final, né? Mas que, assim, a doutora Luísa não pôde estar porque hoje teve uma reunião de urgência, né? Em razão de algumas ações que o Ministério Público do Estado realizou. E eu achei, parabenizo aqui a apresentação, né? Acho que tem muito a ganhar, né? O Estado e o município, enfim, o município por conta de haver já um programa que pense no município, na mobilidade urbana como um todo. Isso é importante. Agora, eu observei aqui, já fiz até algumas considerações aqui com meus colegas, que achei que deveria, pelo menos, vir nessa apresentação um cronograma onde já tivesse quais os serviços, quais as intervenções que seriam realizadas em prazos, né, com pelo menos destinado quais serviços seriam implantados a curto prazo, médio prazo e longo prazo, para facilitar a discussão, né? Mas eu sei que haverão outras audiências, inclusive dia 23 no Ministério Público também será apresentado esse programa e de antemão a gente já pede que seja mais esmiuçado para que facilite a fiscalização, né? E também o conhecimento da população. Obrigada. Agradecemos a participação do Ministério Público e vocês conosco. Nas suas considerações finais, doutora Miriam, se a senhora aproveitar, possa responder e em seguida já fazer também as suas considerações finais. Obrigada. Primeiramente, quero agradecer a vocês que ficaram até às 18 horas e 35, né, conosco, nos ouvindo, contribuindo. Isso é muito importante. Eu quero deixar com vocês o telefone da Centram, onde vocês podem estar deixando sugestão e o nome da pessoa. IRC é a nossa assistente social que está colhendo todas as informações. O telefone é 39 01 3155 3901 3155 IRC. Daniela, o cronograma nós até fizemos no Ministério das Cidades, só porque nós chegamos à seguinte conclusão: queremos ouvir a população, queremos saber quais são as prioridades que essa população tem, para nós fazermos de fato aquele cronograma que vai atender toda a população, certo? Por isso que eu repito, nós precisamos da contribuição de vocês. As audiências públicas são para isso. Eu preciso, né, que vocês tragam, igual foi feita a sugestão aqui, de nós tentarmos realizar os ônibus, né, de parada de ônibus, e quais são os materiais, concreto, madeira, tudo. Agora nós vamos tentar, a partir daí nós temos um norte, né, com um projeto. A questão das ciclofaixas, das ciclovias, onde é que passa? Nós queremos levar isso para a população, nos trazer, para não ficar esse programa, presidente, ficar de gabinete. Entendeu? Nós queremos a participação de todos, inclusive do Ministério Público. Você sabe que tem um carinho muito grande para a doutora Luísa, para a doutora Aide, leva um abraço.
vocês têm uma demanda muito grande, vocês sabem o que a população quer, porque vocês, inclusive, nos cobram, e nós precisamos dessas informações. E a partir daí, nós vamos fazer um cronograma e apresentar. O plano de trabalho anual, nós também vamos fazer e vamos enviar, e se for preciso de vir na Câmara para fazer essa apresentação, faremos com todo prazer. No mais, muito obrigada. Toda a equipe está à disposição de vocês na Centram para conversar, para dialogar, para mostrar para vocês o que é que nós temos. Repito, o projeto executivo ainda não foi realizado. Nós precisamos, né, de vocês para, de fato, colocá-lo em prática. Nós estamos fazendo algumas ações já. Então, essas ações vão ser mandadas para cá, para conhecimento de vocês, até quinta-feira nosso compromisso. Bom? Obrigada. Nós agradecemos toda a equipe aqui presente, o procurador Dr. Carlos Dobbs. E para finalizar a sessão, e já comunicando aos senhores vereadores que nós estaremos convocando agora uma sessão extraordinária, porque nós temos dois projetos importantíssimos para votar hoje ainda. Nós, nossos amigos estão aqui nos aguardando ainda, ansiosos para que a gente possa aprovar o projeto de interesse deles. E também um projeto que a Prefeitura doou a área para a construção do hospital. O hospital que vai ser construído ali, o governo do estado construir atrás do hospital de base. Então, são dois projetos muito importantes e precisamos votar hoje ainda em primeira votação, e amanhã nós vamos convocar já uma sessão extraordinária também para que a gente possa concluir o nosso trabalho. Então, concedo 1 minuto ao nobre vereador Léo Moraes, só para que possa fazer realmente a conclusão e as suas considerações finais. Pois bem, só para finalizar, gostaria de agradecer a presença de todas as pessoas que se envolveram nesse debate, as associações, as DEFRON, Dona Ruth, que até esse horário, alto do horário, se faz presente. É muito bacana vocês participarem, é para isso que nós fazemos as audiências. E também foi até bom, amigo, o esclarecimento por parte dos vereadores, que muitos imaginavam que já tinha esse projeto pronto e que já estava em vias de licitar. E era isso que nós precisávamos saber. E nós precisamos também, mais do que isso, ter conhecimento de quando de fato vai licitar. E nós estamos à disposição para tratar de forma paliativa ou com o amparo da lei para fazer o quanto antes e não depender dessa licitação do Plano Geral de Mobilidade Urbana. Nós precisamos de respostas, nós precisamos, de certa forma, que esse imediatismo venha à tona, o imediatismo produtivo. Então, que a Secretaria fique à disposição, como tem ficado à disposição, de tratar desses temas, doutora. A engenheira está aqui, assim como o secretário, que nunca se esquivou da nossa conversa, do diálogo e desse embate de ideias, mas que fique aqui registrado a necessidade de atendermos imediatamente com a mobilidade urbana toda a nossa cidade, os distritos que estão contemplados no plano de mobilidade municipal. A gente precisa aprovar esse plano executivo, vamos requisitar da CEMU a questão também de todo o referenciamento, toda a questão topográfica, porque é importante. Muito obrigado a todos que estão presentes até agora, secretário Gutenberg, que nem sabia que estava, muito obrigado por mais uma vez se prontificar a debater, e a todos vocês que nós vamos agora tratar da criação da escola bilíngue, já estamos para concluir. Muito obrigado. Invocando, sob a proteção de Deus, declaramos encerrada essa sessão especial. Eu convido agora os vereadores para que, em 5 minutos, nós possamos nos reunir aqui na sala, só para que seja esclarecido ao parecer da Comissão de Constituição e Justiça, para que a gente possa encaminhar o projeto aqui em forma de sessão extraordinária, poder voltar agora daqui a mais ou menos 5 minutos, sobre volta. Obrigado, boa noite a todos.